Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, irmãos. Livro do profeta Jonas. Você pode ir lá, Isaías, Ezequiel, Jeremias, aí vai ali caminhando devagarzinho, que você vai encontrar Jonas na sua Bíblia. Livro do profeta Jonas. Todos nós conhecemos a história do profeta Jonas. Nós vamos refletir em algumas passagens aqui dessa história de Jonas, que foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe, e tirar algumas lições para as nossas vidas nesta noite. Chama o livro do profeta Jonas, capítulo 1. Se você quiser acompanhar aqui no telão, a gente vai ganhar um tempinho. Está escrito assim, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Agora leia também o capítulo 3, versículo 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Amém? Só esses dois versículos, irmãos, porque a história de Jonas nós conhecemos. Todos nós sabemos que Deus, conforme lido, Deus deu ordem a Jonas para ele ir pregar em Nínive. E ele não foi. E você observou comigo que nós temos leitura de dois versículos onde Deus duas vezes ordena Jonas para ir pregar em Nínive. E o motivo era porque a sua malícia subiu até a minha presença, a sua maldade subiu até a minha presença. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre Nínive. O que me chama a atenção logo de cara, irmãos, é que Deus falou com Jonas no capítulo 1. Jonas não foi, Jonas foi para Tarsis. Deus falou novamente com Jonas depois que o grande peixe o devolveu à terra e falou para que ele fosse até Nínive pregar. Deus falou duas vezes. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que dá chance. Ele é um Deus que mostra para a gente a sua vontade. A irmã Fátima falou aqui agora há pouco, pregou, né? Agora há pouco, e ela estava falando da ovelha. E aí ela trouxe um alerta, dizendo: irmãos, leia a Bíblia, ore, busque ao Senhor, porque quando a gente passa por luta, aí a gente busca. Quando a gente passa lá no poço, no profundo, a gente busca. Será que precisa isso? Agora é interessante, irmãos, que Deus, Ele é tão misericordioso que Ele sempre nos dá chances. Pare e pensa, quantos alertas o Senhor nos dá. Domingo a gente está sentado ouvindo uma mensagem, Deus vem e traz uma palavra: para com isso, faz isso, muda a sua vida, deixa de fazer certas coisas, ora mais, leia a Bíblia mais. O que é isso, irmãos? É Deus dando-nos chances, é Deus dando-nos oportunidades, como para Nínive. Duas vezes Deus estava dando chance a Nínive. A maldade de Nínive subiu ao coração de Deus. Deus queria destruir Nínive, mas Deus fez o que? Eu vou dar uma chance para Nínive. Todos nós sabemos que Jonas é conhecido, é chamado como profeta fujão. Por que profeta fujão? Irmãos, literalmente Jonas teve medo de pregar em Nínive. Jonas teve medo de ir até Nínive e falar para que eles se arrependessem dos seus pecados, porque Nínive era inimiga de Israel. Então ele pegou, ao invés de ir para lá, ele fugiu, ele foi para Tarsis. Você conhece a história? Deus enviou uma forte tempestade, o navio quase vai a pique. Os marinheiros ficaram preocupados em relação àquilo, lançaram sorte e acabaram descobrindo que a responsabilidade de tudo aquilo era Jonas. Então ele foi lançado no mar e um grande peixe engoliu. Dentro do peixe, a Bíblia nos diz que ele orou, o peixe vomitou ele para fora, jogou ele para a areia em terra seca, e Deus mais uma vez falou para Jonas, que foi o capítulo 3 que nós lemos: vai em Nínive e faça o que eu te mandei.
Jonas foi, Jonas pregou arrependimento, e a Bíblia diz que Deus poupou Nínive, ou seja, Deus agiu de misericórdia, porque Ele deu chance para Nínive se arrepender. Deus, irmãos, quantas vezes Deus não está nos dando oportunidades? Quantas vezes Deus não está olhando para a gente e vendo misericórdia de cada um de nós? Nas nossas ações, nos nossos gestos, Deus está falando: muda, não é isso que eu quero. Ora mais, leia mais a Bíblia, se envolve mais com a igreja, com o ministério. Eu morri na cruz por você. Glória a Deus. Quantas vezes Deus está nos alertando. Porque assim, irmãos, tem uma hora que Deus deixa a gente caminhar com as próprias pernas. Chega uma hora, sim, que apesar da misericórdia do Senhor ser grande, Ele deixa a gente seguir os nossos próprios caminhos. Ele deixa Deus à mercê das nossas próprias vontades. A Bíblia diz isso, não é? Apocalipse está escrito: aquele que peque ainda mais. Ou seja, porque tem uma hora que Deus abre mão, porque Ele percebe que nós não queremos compromisso com Ele, nós não queremos seriedade com o Senhor. Mas o que nós devemos fazer? Aproveitar a misericórdia de Deus enquanto ela está voltada para a gente. Jonas, irmãos, foi teimoso, mesmo ele indo, pregando o arrependimento para Nínive, e Nínive se arrependendo, Jonas ficou irado, porque Deus não destruiu Nínive. O capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, porque depois que ele pregou lá em Nínive, Nínive se arrependeu. Eles fizeram um jejum, o próprio rei de Nínive fez jejum, eles se arrependeram dos seus pecados, e acredite, irmãos, Jonas ficou irado. Jonas preferia que Deus destruísse a Nínive do que restaurasse a Nínive. É um absurdo, né? Olhando a misericórdia de Deus, é um absurdo. Mas você sabia que às vezes a gente faz igual a Jonas? Você sabia que às vezes a gente olha para as pessoas aí fora e a gente condena as pessoas em vez de dar misericórdia para as pessoas? Eu não estou aqui falando da justiça humana, tá, irmãos? Porque se uma pessoa comete um crime, comete um erro, uma falha, ela tem que pagar de acordo com a justiça humana. É isso que manda a lei. Então ela vai ser paga, ela vai cumprir lá a sua penalidade, ela vai ser presa, enfim. Mas a misericórdia do Senhor é para ela também. A misericórdia do Senhor é para aquela vida. Eu me lembro de um rapaz, irmãos, que uma vez conversava com ele e ele contava para a gente. Ele falava assim: eu não tenho orgulho nenhum de dizer isso, mas já que vocês estão perguntando, eu vou contar. Eu entrava no ônibus e eu sabia quem eu ia assaltar. Ele era daqueles ladrões antigos que não roubava armado, né? Ele era batedor de carteira. E ele falava, eu olhava e eu já sabia. Gente de calça social, você já viu o volume no bolso, a carteira. Eu entrava no ônibus, passava, pegava, descia. A pessoa só percebia quando chegava em casa. Ele falava assim: eu não tenho orgulho nenhum de dizer isso, mas eu era bom nisso. Irmãos, esse homem que contou essas coisas para a gente, que eu vi, que contou isso para mim, estava servindo a Deus, estava liderando uma casa de recuperação de viciado em droga. E ele falava: eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus que Deus me tirou dessa vida. Nunca mais voltou. Claro, para nós, a gente vê um negócio desse, muitas vezes a gente quer que ele pague, e se for preso tem que pagar mesmo, e ele sabia disso também. Mas, irmãos, em termos bíblicos, do amor do Senhor, ele carece da misericórdia de Deus também. Ele deve se arrepender e servir ao Senhor de verdade, buscar a Deus de verdade. Se houver um arrependimento legítimo, genuíno, nós não podemos condená-lo espiritualmente, porque isso é só o Senhor. Quem somos nós? Porque também somos pecadores. É interessante que o livro de Jonas, você olha para ele, irmão, se você ler, são só 4 capítulos, e ele fala muito mais dos pecados e das falhas de Jonas do que de Nínive, a quem Deus queria que se arrependesse. É incrível isso, esse livro. Se você olhar, você vai ver que ele tem 48 versículos, o livro de Jonas inteiro. Só 8 fala de Nínive, 40 se refere a Jonas. A gente olha para esse livro, irmãos, e a gente vê que muito mais Deus querer tratar com Nínive, Deus queria tratar com Jonas, com o profeta Jonas. É aquela história, Jonas ficou irado porque Deus não destruiu Nínive, ou seja, ele conseguia enxergar o cisco no olho
da cidade, a malícia, a maldade da cidade, mas ele não via que ele também estava errado, que havia uma trave no olho dele, que ele também estava falhando diante do Senhor. Muitas vezes nós somos assim, nós olhamos os erros dos outros e não conseguimos enxergar os nossos, fazemos iguais ou talvez até piores do que os outros. O versículo 3, nós olhamos aqui que Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Está muito claro, diz assim: Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Alguém aqui pode me dizer como? Como? Jonas pensou que se ele pegasse um navio para Tarsis, ele estava fugindo da presença de Deus. Irmãos, pode pegar o ônibus para qualquer lugar, pode pegar o avião para qualquer lugar desse mundo, nós não conseguimos sair, fugir da presença de Deus. Jonas achava que sim. Ao invés de obedecer, ele fugiu. Você sabia que a gente faz igual? Não é pegar o ônibus e ir para lá. Não é pegar não. Sabe como a gente faz igual, irmãos? Quando Deus manda a gente parar com certas coisas, e a gente, em vez de dar valor àquilo, a gente vai olhar a rede social. Quando Deus dá ordem para a gente, fala: você precisa mudar de vida, e você precisa orar mais. Em vez de orar, você vai para a rede social, você vai para a televisão, você vai dormir. Sabe o que nós estamos fazendo com essa atitude? Fugindo de Deus. Mesma coisa que Jonas fez, fugindo do Senhor, fugindo da presença de Deus. Ora, Jesus, o céu, irmãos, o céu é para todo aquele que se arrepender, para todo aquele que nascer de novo. Jesus disse em João 14:2: na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, para muita gente. A gente olha para esse texto, como eu falei, Deus queria que Nínive se arrependesse, mas Deus também queria tratar com Jonas a desobediência dele. Deus queria tratar com Jonas a falta de amor dele, o egoísmo dele, porque ele queria que Nínive fosse destruída. O que eu aprendo, irmãos, sabe o que eu aprendo? Que quando Deus chama alguém, Ele trata com essa pessoa. Quando Deus me chamou para ser um pastor, para ser um líder, Ele quer tratar comigo. Quando Deus chamou você, tirou você da onde você estava, para fazer parte do aprisco que foi, a irmã Fátima acabou de ler aqui, é porque Ele quer tratar com você. Ele quer moldar o seu caráter, a sua forma de agir, de ser. É porque Deus tem um propósito na sua vida, como Ele tinha na vida de Jonas. Uma outra situação que nos chama a atenção nesse texto, irmãos, na história de Jonas, se você olhar o versículo 4 e 5 do capítulo 1, diz assim: o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez do mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Temeram os marinheiros e clamavam cada um a seu Deus. Lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo deitado, dormia um sono profundo. Marcos capítulo 4. Você conhece a história de Marcos capítulo 4? Se não me engano, alguém falou aqui recentemente, acho que foi o Flávio. Jesus ensinava de um lado do lago. Ele atravessou e foi para o outro lado do lago, na província dos Gadarenos. O que aconteceu durante a noite? Uma tempestade, igual Jonas. O que aconteceu durante a noite? Fortes ondas que cobriam o mar, igual aconteceu com Jonas. O que aconteceu lá com Jesus? Ele dormia nas almofadas, igual Jonas. Sabe qual a diferença entre eles, irmãos? É que Jonas fugia da sua missão e Jesus ia em direção à sua missão. A diferença é crucial. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que obedecer a Deus ou desobedecer a Deus não isenta de tempestade. Você pode estar obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, vai ter tempestade na sua vida. Você pode estar desobedecendo a Deus, como Jonas estava, vai ter tempestade na sua vida. Sabe qual é a diferença? Que quando você está obedecendo a Deus e vem a tempestade, você tem mais fé, você cresce com aquilo, você aprende mais de Deus, você se fortalece mais no Senhor, porque você sabe que Deus está contigo no meio da tempestade.
Você sabe que Jesus está firme ali com você, então você descansa e crê que uma hora essa tempestade vai passar. Agora, quando você desobedece a Deus no meio da tempestade, pode ser que ela está para pôr você no caminho certo, igual ele fez com Jonas. E aí tem que ter a sensibilidade de entender. Deus mandou a tempestade, mandou a luta para me pôr no caminho certo. A irmã Fátima acabou de falar aqui agora há pouco. Você quer esperar a tempestade? Você quer esperar a luta? Você quer? Ou é melhor já obedecer ao Senhor e fazer a vontade dele? Obedecer a Deus e desobedecer a Deus, irmãos, não nos isenta de tempestade. Eu fico furioso, particularmente, tá? Eu não exponho isso para ninguém, mas eu fico furioso quando alguém diz assim: depois que eu aceitei a Jesus, tudo dá errado na minha vida. Não, meu querido, tudo vai dar errado na sua vida com Jesus ou sem Jesus, e tudo vai dar certo na sua vida com Jesus ou sem Jesus. Deixa o Senhor cuidar, deixa o Senhor dar a diferença. É a forma, muitas vezes, que você encara as coisas, é a forma que você interpreta o que está acontecendo na sua vida, e as pessoas não percebem isso, irmãos. Jonas, ele estava com medo, sim, é verdade. Por que Jonas estava com medo de ir para Nínive? Só para a gente contextualizar um pouquinho, irmãos, a respeito dessa história. Porque Nínive era um povo cruel, eles agiam de crueldade contra os seus inimigos. Nínive, só para vocês entenderem, hoje é a cidade de Mossul, onde é o Iraque. Naquela época se chamava Nínive, era a capital da Assíria, um império militar, um dos maiores impérios militares que existia. O profeta Naum, que é da época de Jonas, é contemporâneo de Jonas, ele fala alguma coisinha a respeito de Nínive, um pouco da crueldade de Nínive. Os historiadores contam, irmãos, que os ninivitas, quando eles prendiam seus inimigos, eles furavam o olho. Eles, como é que fala quando? Tortura, eles torturavam seus inimigos, furavam o olho, esfolava vivo, cortava a orelha, cortava partes do corpo. Eles eram considerados um dos povos mais sanguinários da antiguidade. De certa forma, explica um pouco o medo de Jonas. Agora eu vou chegar lá e falar: arrepende do seu pecado. Eles vão furar meu olho, eles vão cortar minha orelha. Acho que Jonas pensava, mas foi Deus que mandou, irmãos, porque Deus estava com ele. E quando Deus está com você, ninguém resiste. Não por você, é por Deus, é pela presença daquele que está em você. Em você. E Jonas não quis ir, mas Deus insistiu. Você conhece a história. E ele foi, pregou o evangelho. Aí a gente fica pensando assim, irmãos, será que Deus errou quando ele escolheu Jonas? Porque Jonas tinha medo, Jonas não quis ir. Não, irmãos, Deus não errou quando ele escolheu Jonas. Deus não errou quando ele escolheu Moisés, que tinha matado um egípcio, mal sabia falar, mas foi o libertador de Israel. Deus não errou quando ele escolheu Davi, que nem idade tinha para se alistar no exército de Israel, e ainda assim ele foi lá e venceu o gigante. E depois ainda Davi cometeu pecado, mas ainda assim foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Deus não errou quando ele te escolheu. Deus não errou quando ele te chamou para fazer parte do almoço dele. Deus não errou quando ele te trouxe para debaixo das asas dele. Deus tem um propósito na sua vida, na minha, na nossa, irmãos. Todos nós temos uma missão, você sabia disso? Todos nós temos uma missão quando o Senhor nos chama. Essa missão pode ir anunciar o evangelho. Alguém fala assim: os irmãos aqui conhecem o Jean da igreja de Perus. Alguém imaginou que um dia ele estaria no Pará anunciando o evangelho? Nós que conhecemos ele, eu nunca imaginei, irmãos. Hoje ele está no Pará anunciando o evangelho. Deus não sabe, você não sabe o que Deus tem para a sua vida. Deus nos chamou porque todos nós temos uma missão. Pode ser para o Pará, pode ser para outro país, pode ser para a sua casa, para o seu lar, para salvar alguém de dentro, debaixo do seu telhado. Mas todos nós temos uma missão. Por isso Deus não errou, irmãos, ao nos escolher. Não olhe para a sua limitação. Não olhe se você não sabe falar, se você tem limitação de ler, de escrever, de falar em público. Não olhe para nada disso, porque Deus não errou quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu. A gente olha para a história de Jonas aqui, irmãos, de Nínive, e a gente vê assim: Deus tinha só um problema, o arrependimento de Nínive. Aí ele chama Jonas, ele passou a ter dois: Nínive
e Jonas. Porque ao invés de Jonas ir anunciar o Evangelho, Jonas fugiu. E Deus teve que tratar com os dois. Resumindo, a história, indo para o final, nós observamos aqui no capítulo 2, você pode ler na sua casa. Jonas ora de dentro do grande peixe. Jonas se arrepende. Eu li aqui o Salmo 130, versículo 1, que diz: das profundezas eu clamo. Foi o que Jonas fez. Das profundezas ele clamou ao Senhor, porque não há lugar mais profundo que o homem possa estar, a não ser lá debaixo do mar, na boca, no estômago, seja onde, dentro do grande peixe. Ali ele se arrependeu. E o Senhor deu ordem ao peixe para vomitá-lo. Às vezes a gente acha que Deus não ouve as nossas orações, né, irmãos? Deus sempre ouve. Sempre ouve. Acredite nisso. O que acontece é que muitas vezes a resposta é do jeito dele, não do jeito que a gente quer. Jonas orou e se arrependeu. Deus nem falou nada com Jonas, falou com o peixe. O peixe vomitou, lançou ele em terra firme. Está aqui no versículo 10, falou: pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Às vezes Deus responde a sua oração, mas não é com você. Às vezes Deus usa uma outra pessoa, Deus toca no coração de uma pessoa para orar por você. Às vezes você está enfrentando determinadas batalhas que não tem muito o que fazer na prática, mas tem que orar, tem que colocar diante de Deus, porque é uma luta espiritual que você está passando. E aí Deus usa algumas pessoas para orar por você, pela tua vida, especificamente por aquilo. E isso é resposta de Deus às suas orações. A palavra de Deus diz a multiforme graça de Deus. O que é isso? É as muitas maneiras de Deus agir na nossa vida. Às vezes a gente quer que Deus aja assim: vai lá e resolva agora, Senhor, abre essa porta, faça alguma coisa. E não é assim que Deus quer trabalhar. Deus tem a maneira e a forma dele trabalhar. Por isso, o que nós devemos, irmãos, é crer que Deus irá agir. Apesar de Jonas, Deus agiu. Apesar de nós, Deus também agirá. O texto nos diz que Nínive se arrependeu. E no capítulo 3, versículo 10, Deus está escrito assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não fez. Ou seja, Deus não fez o mal que faria a Nínive, porque ele se arrependeu. Na noite de hoje, irmãos, nós temos muitas lições. Desobediência a Deus traz consequências na nossa vida, por isso que nós devemos obedecer. Nós aprendemos hoje, irmãos, que a misericórdia de Deus, ela é para os piores pecadores, a começar por nós. Nós aprendemos hoje, como eu li no Salmo 130, versículo 7, que em Deus há abundância de redenção. Foi o que ele fez com Nínive, foi o que ele fez com o profeta Jonas, irmãos, que também se arrependeu. Nós aprendemos hoje que Deus é um Deus de segunda chance, que Ele dá chance para a gente, Ele dá uma oportunidade para a gente, como Ele deu para Jonas. Que nós possamos pegar essas oportunidades, glória a Deus, e transformá-la em ações na nossa vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Coloque a mão no coração, vamos orar sobre esta palavra. Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por ministrar em nós a tua vontade, o teu querer, Senhor. Nós agradecemos a Ti pela misericórdia do Senhor, ó Pai. O Senhor usa as nossas vidas com o teu amor, com a tua vontade. Perdoa os nossos erros. Perdoe, Senhor, todas as vezes que nós fugimos do Senhor, ó Pai. Fugimos fazendo alguma coisa, deixando de fazer alguma coisa para o Senhor, ó Pai. Que a misericórdia do Senhor, como foi voltada para Nínive, esteve voltada para Jonas, também esteja voltada para nós, ó Pai. Que nós tenhamos a consciência nesta noite, ó Pai, de nos fortalecermos em Ti, de
de obedecer ao Senhor, de cumprir a tua palavra, que nós não venhamos olhar, Senhor, para o nosso eu, para os nossos erros, para as nossas mazelas, ó Pai, mas confiar a nossa vida no Senhor, confiar, ó Pai, que o Senhor tem dirigido, que o Senhor tem nos usado, que o Senhor tem nos capacitado, ó Pai, confiar que no momento certo a obra do Senhor haverá de se manifestar, que os arrependimentos acontecerão, que as vidas se entregarão ao Senhor, ó Pai, e aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, que o propósito do Senhor se faça presente em nossas vidas, na vida da igreja aqui do Portal, na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, ó Senhor, que o Senhor nos use segundo a tua vontade, o teu querer, ó Pai. Ajuda-nos em nossas fraquezas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos aplaudir a Jesus.